Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, para falar do Banco do Brasil novamente, BBAS3, a gente teve aí, antes da abertura do mercado, no dia 9, a divulgação do resultado do banco. E com isso, após a teleconferência hoje, a gente está pronto para falar sobre o banco. No dia 14/2, eu fiz um vídeo sobre o banco, onde eu falei de forma bem clara, bem explícita, mas bem clean, bem simples, o porquê que eu escolho aquele banco e porquê que eu só opero ele há 2 anos. E hoje eu vim para fundamentar aquilo matematicamente, com o histórico desse último ano que a gente teve na Bolsa de Valores para o Banco do Brasil. Então, assim, primeira coisa, eu acho que é importante citar aí o porquê que é importante ter um banco no portfólio, né? A gente vê que é um setor fundamental para a economia, é um setor responsável e ligado aí ao fomento da atividade no país. Então eu acho que só isso já deveria justificar ali a gente ter uma participação num ativo de um setor tão importante. Além disso, a gente tem isso como diversificação da carteira. É importante ter uma carteira diversificada para reduzir risco. Então, uma empresa do setor financeiro, especialmente uma empresa consolidada no setor financeiro, é sempre positivo. Em segundo lugar, acho que vale a pena a gente abordar o porquê do Banco do Brasil. Então, assim, eu vou botar aí os destaques do resultado para vocês poderem absorver aí. E, assim, sim, foi animal, foi um baita de um resultado. Mas, de qualquer forma, todos os bancos comparáveis ali, e aí quando eu falo bancos comparáveis, eu estou falando do Bradesco, né, BBDC4 e o Itaú, Itub4, tem resultados consistentemente bons, que sempre melhoram. Então, assim, a gente vê, inclusive, no preço do banco, que, assim, a gente teve a divulgação do resultado no dia 9/5, antes da abertura do mercado, então ali já estava refletido, e a gente teve um crescimento no preço das ações de 0,87%. No dia de hoje, a gente teve uma queda de 1,7%, então assim, você fica sem entender o porquê que um resultado daquele tão bom, tão positivo, teve um resultado tão pífio no preço das ações, incluindo aí uma queda hoje. Além disso, o banco vem consistentemente melhorando, mas isso a gente também pode falar dos outros dois, que vem de fato consistentemente melhorando. O setor bancário em geral está numa direção bem positiva, eu vejo. O que a gente tem aí que de fato diferencia o Banco do Brasil são 3 pontos, na minha opinião. Primeiro, ele tem o Tesouro Nacional por trás, e isso dá uma garantia de muita tranquilidade com relação a uma possível dificuldade financeira forte, um caso aí apocalíptico com relação ao banco, porque ele tem o Tesouro Nacional para segurar ele por trás. Isso para mim é super positivo. Um segundo ponto é que existe, querendo ou não, uma possibilidade, por mais que remota, da privatização do Banco do Brasil. Então, assim, por mais que seja incrivelmente distante, a gente nunca sabe, eventualmente pode acontecer. Então, é um trigger que os outros dois, Bradesco e Itaú, não têm. Então, assim, é um delta a mais? É um delta a mais, mas é um delta a mais. E o terceiro ponto, e mais importante, que inclusive é o ponto que eu faço principalmente no outro vídeo, é que, assim, ele é mais suscetível a intempéries no mercado, tá? Quando a gente vê ali os 3 bancos, a gente vê os 3 bancos que eu quero dizer que eu vejo como comparáveis, tá? Nessa categoria. Seria o quê? Banco do Brasil, BBAS3, o Bradesco através da BBDC4 e o Itaú através do Itub4. Eu escolho a BBDC4, eu escolho esses papéis porque são os mais volumosos, né? São os que mais têm volume. Quando a gente olha os 3, eles têm ali uma correlação na direção do movimento, na derivada, uma correlação na direção do movimento muito forte. Porém, essa correlação se estende só à direção, porque a intensidade desse movimento de subida e de queda do preço é muito diferente de banco para banco. E aí, assim, o Itaú o Banco do Brasil mostra consistentemente uma oscilação mais forte tanto para baixo quanto para cima. Como o que provê ganho para a gente no mercado financeiro é justamente a diferença entre o preço que você compra e o preço que você vende, ou se você entrar vendida descoberta, o preço que você vende e o preço que você compra eventualmente no futuro, esse tipo de maior range, maior distância entre as mínimas que ele bate e as máximas, acaba ajudando a gente a oferir mais ganho se a gente está operando aquele papel. Como a gente vê pelo gráfico aqui, eu vou botar a tabela aqui, na tabela ali o que eu estou expressando? Eu estou pegando alguns pontos importantes de baixa e de alta em todos os 3 bancos, colocando ali o preço
e na partezinha ali da linhazinha cinza eu estou fazendo o quê? O comparativo com o momento seguinte. E aí a gente vê ali que, tirando duas ocasiões pontuais pintadinhas em vermelho, o Banco do Brasil sempre supera nessa oscilação entre a baixa e a alta muito mais do que os outros bancos. Isso é importante por quê? Porque essa maior range permite a operação naqueles pontos ali entre a baixa e a alta, permite uma operação que ofira um ganho maior. Então isso é super positivo, tá? Além disso, a gente vê que essa questão toda de uma oscilação maior gera o quê? Quando a gente olha lá no ganho final, a gente vê que o Banco do Brasil no ano rendeu aí 40%, o Bradesco, o BBDC, representado ali pela BBDC4, rendeu 26,18% e o Itaú rendeu 1,89%. Como o pessoal do canal aqui sabe, eu gosto de ser direto e eu gosto de falar assim o necessário para justificar a tese de investimento. Eu não acho que mais do que isso seja necessário. Então, assim, por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe e espero que eu tenha sido claro nos motivos do porquê o Banco do Brasil, minha posição está aqui do lado. Um grande abraço para todo mundo, um bom final de semana e a gente vai tentar matar os outros balanços ainda esse final de semana até domingo. Tchau, tchau.